ainda sobre essas operações de resgate na Venezuela. Vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, já na tela conosco. Professor, muito boa tarde, sempre um prazer recebê-lo, Vitélio. Ainda que nessas circunstâncias tão tristes, lamentáveis, a Venezuela já é um país com debilidades na infraestrutura e, como a gente viu na reportagem, também o seu sistema de saúde mal dando conta do dia a dia, das necessidades do país e agora pressionada por esses terremotos tão fortes. Mas, na sua avaliação, quais são esses desafios, os principais desafios que as equipes de resgate na Venezuela enfrentam? A gente segue com essas imagens ao vivo do estado de La Guaira enquanto conversamos com Vitélio Brustolin. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. São cenas tristes, né? Essa reportagem da CNN Internacional também é bastante comovente porque a gente vê a situação do país. A Venezuela, a última vez que houve um terremoto dessa magnitude, acima de 7,5 na escala Richter, na Venezuela, foi no ano de 1900, Yuri. Teve mais 4 terremotos ao longo desse último século na Venezuela, mas nenhum foi tão forte. E aí a gente vê nesse momento o mundo inteiro se mobilizando para tentar ajudar, né? Então o Brasil enviou 4 voos do KC-390, um cargueiro com 70 bombeiros especializados em buscas, com cachorros de rastreamento. O Brasil também enviou 9 toneladas de equipamentos de salvamento, enviou estrutura para um hospital de campanha. Existe uma articulação diplomática que foi facilitada na Venezuela por conta da retirada do Maduro do poder. Então, outros países também se aproximaram numa espécie de abertura diplomática para salvar vidas, né? Os desafios, né, que você pergunta. Agora, se a gente olhar para outros eventos como esse, os dias seguintes são muito cruéis, porque você tem a destruição dos prédios, mas também falta água potável, tem interrupção da cadeia de alimentos. Nós vimos na reportagem uma senhora falando que ela estava preocupada com os parentes que não bebem água há dias, né? O terremoto foi na quarta-feira da semana passada, foram 2, e depois teve mais um ontem, numa escala menor. Mas tem o colapso dos hospitais, que vocês também mostraram, tem doenças infecciosas que se alastram, aumento da mortalidade infantil. Então, em grandes terremotos como esse, costuma haver mais vítimas indiretas nas semanas seguintes ao desastre. E nós estamos falando de um desastre que, como você falou, Yuri, matou quase 2.000 pessoas até agora e destruiu 50.000 edifícios na Venezuela e deixou 10.000 desaparecidos, Yuri. Não, são cifras muito expressivas, né? De uma grandeza aí terrível. E, Vitélio, você destacou esta cooperação internacional e o quanto há uma diferença pelo fato de não ser mais o ditador Nicolás Maduro, o governante do país, e estar nesta presidência provisória de Delcy Rodrigues. Na sua avaliação, isso também, de fato, esse contexto faz diferença num momento como esse? Tem havido não só mais boa vontade da comunidade internacional, porque acho que isso não deixaria de haver, mas mais facilidade para que esta ajuda internacional de fato consiga chegar e fazer a diferença nos trabalhos de resgate? Yuri, de alguns países, sim. Se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos doaram 150 milhões de dólares, enviaram navios de apoio logístico, helicópteros. El Salvador, por exemplo, que é um país que provavelmente com Maduro no poder não teria feito isso. El Salvador enviou 300 paramédicos e 50 toneladas de suprimentos. Se a gente olhar só para as Américas, né, então além do Brasil e desses países que a gente mencionou, ainda tem a ajuda do Canadá, do México, da Colômbia. Agora, outras organizações ajudariam, independente da situação política do país, por mais que essas organizações criticassem o governo Maduro por infringir direitos humanos. A própria ONU, por exemplo, publicou relatórios mostrando o quanto o governo Maduro era opressivo, né? Então, e veja, é a vice dele que está no poder, a Delcy Rodrigues, ou seja, é o mesmo governo, só que há uma abertura forçada da Venezuela nesse momento.
Agora, a Federação Internacional da Cruz Vermelha, por exemplo, disponibilizou 2,5 milhões de dólares. E aí você tem várias dessas agências de resgate, tem a Acnur, tem a Organização Mundial da Saúde, todas elas mandaram equipes e mandaram recursos para a Venezuela, mandariam de qualquer forma, mas sem dúvida países como Estados Unidos e El Salvador teriam agido de outra forma se o presidente ainda fosse o Maduro, o Yuri. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, a quem agradeço, como sempre, a gentileza de nos atender aqui na CNN, ainda que nestas circunstâncias tão trágicas quanto estes dois terremotos tão violentos da semana passada e mais uma réplica também bastante forte. Vitélio, um abraço, obrigado mais uma vez e uma boa semana.